Vamos fazer um protocolinho de dor no pé. Pra sua dor no pé. Tá. A ideia é a gente começar na articulação. Liberar a articulação e soltar esse apertamento, essa sensação de apertado que fica às vezes no tornozelo. Então a gente vai pegar aqui a pontinha do pé e fazer, segura, sustenta a base e faz bolinhas. Faz umas 6, 7 vezes para um lado, faz para o outro. Tenta, leva o seu pé a uma amplitude máxima dessa bolinha. Por isso você sustenta o tornozelo para que você consiga dissociar esse movimento, porque senão fica solto, o joelho mexe junto. Então só o pezinho. Fez as bolinhas, você faz o movimento antero-posterior. Então, tipo, pra cima. Pé de palhaço, pé de bailarina. Pé de palhaço, pé de bailarina, exatamente. A gente tá fazendo tudo passivo, tá? Então, relaxa a perna. E quem vai trabalhar, relaxa a perna. E quem vai trabalhar é só sua mão. Você vai sentir Um pouco quando eu faço o bailarina. Sim. Você vai sentir os limites articulares sem ser ativo, tá? Você vai sentir até onde vai levando, respeitando esse limite, sem forçar, sem dor. E como você está segurando aqui, ó, na ponta do pé, dá pra ver? Percebe que você vai fazer como se fosse, ó, um ondular com esse pé. Então, segurando aqui, você vai fazendo esse movimento, você está trabalhando o dedo, o pé, o dedo, o pé, o dedo, o pé, o dedo, o pé. E assim, ó, vai naturalmente. Sem uma onda. Isso, vai naturalmente fazendo essa onda. Mas dói, hein? Pra mim dói. Se dói muito, traciona um pouco, ó. Segura nessa mesma posição, como se você fosse puxar os dedos pra fora. Então, segura, sustenta os dedos, traciona e mantendo essa tração, você faz o movimento devagarzinho. Dá um certo alívio. Um pouco, mas eu não consigo pegar muito. Minha mão é meio eu sou grande, mas a minha mão é meio pequena, sabe? Não, é importante você segurar aqui essa base aqui, ó. Se o dedão escapar, o dedinho, não tem problema. Está na base aqui, ó. Tá? Ah, tá bom. Tá. Ó, palma da mão inteira com essa região do pé. Então eu tenho uma sustentação boa, mesmo se escapam uns pedacinhos. Tá bom. Eu achei que eu tinha que pegar até o dedão, porque daí o dedão fica... Você vai pegar essa uma dor no outro. Você pega essa bordinha. Melhora bastante fazer essa traçãozinha aí. Joia. Feita essa tração, a gente pode trabalhar uma outra tração, que é sustentar o calcanhar. Depois eu coloco aqui a fotinha do pé pra vocês verem. Você sustenta o calcanhar e com a outra mão você faz a mesma sustentação aqui do pé. Então é como se a gente quisesse abrir, separar o calcanhar do pé, da frente do pé. Então eu vou tracionar e segurar. Sei. Só sustenta. Sustenta, conta até 5, 6, solta devagar, devolvendo a estrutura como se fosse um elástico. Puxa, sustenta. Eu faço isso já no meu pescoço. Pra alongar, porque pescoço pra mim é uma loucura, né? Então eu sei bem o que você tá falando, tipo. Então, pensa que você não tá querendo esticar o músculo, você tá abrindo espaço entre as estruturas elásticas, colágeno, tá? As fáscias, tendões. Então, eu sustento o tornozelo, sustento a pontinha e separo os dois. Mantém 1, 2, 3, 4, 5, 6. Devolve bem devagar. Que é elástico, se você soltar de uma vez, ele vai, certo?
Mantém essa sustentação e agora a gente faz a dissociação, ó. Levinho. Seguro no meu tornozelo, traciono da ponta e tento mexer a bolinha no pé. Mantendo essa tração, essa separação entre os dois. Uma vai pra cá, a outra vai pra cá. E eu mantenho firme o tornozelo e faço a bolinha com o restante do pé, mantendo essa tração. Outra tração boa, a gente pegar como anel. Uma na frente do pé. É normal dar um certo... sabe quando você fica muito tempo com o pé sentado em cima do pé? Aí rola uns leves formigamento? Se você tá tendo formigamento... É um pouco assim. Se você tá tendo formigamento agora é porque provavelmente a estrutura nervosa do seu pé tá comprimida. Quando você tá abrindo espaços, tá liberando esse apertamento, começa a voltar a circulação. Tanto microcirculação sanguínea quanto o impulso nervoso. E é isso que você falou, quando eu tô sentada em cima do pé, eu cortei a circulação. Quando eu saio de cima do pé, volta a circulação, formiga. Porque era aquela região isquêmica que tava sem oxigênio que tá se abrindo de novo. Então é um bom sinal, porque você tá abrindo espaço, tá voltando a irrigar seu pé. Tá ótimo. Aí... Será que você vai resolver o meu problema do pé? Ai, meu Deus, gente. Tô até olha, emocionada. já resolvi muito neuroma de Morton, que é esse que dá essa dor bem nessa região aqui por pressão do nervo. Esporão calcâneo, que dói aqui, porque tudo isso tá puxando pra cá. O pé muito tenso, ou desabado, ou fraco. Ele entra em espasmo para segurar essas estruturas e vai tracionando o tendão maior que é imprimido aqui, que é fixado aqui, e um tendão que fica tracionando o osso estimula o osso a crescer. E aí ele cresce na direção do tendão e vira uma espora, assim, ó. Tem vídeo lá no canal também, bem antigo, que eu fiz sobre o pé, depois eu te encaminho. E aí, se você melhorar a biomecânica do pé, para de estimular o osso a crescer, esse esporão não faz mais sentido, essa espícula óssea, ela é reabsorvida. Então você não precisa operar o pé para isso. E eu já peguei paciente que operou bilateral, que não conseguia andar e não resolveu o problema. E eu tive que... Só que aí já tinha operado, já estava todo amarrado as estruturas, então a gente trabalhou da mesma forma que a gente está fazendo aqui, e deu um pouco de liberdade para esse pé e conseguiu resolver a dor dele. Então, ó, depois dessa tração, você passa para uma nova tração, que é pegar o pé como se fosse um disco, né? Na parte anterior, na parte da frente do pé e na parte de trás. Então, vou fechar aqui, ó, certo? Com isso, eu fechei esse anel, eu tenho segurança e sustentação para tracionar o pé na direção de distanciar da perna. Eu quero abrir esse espaço, certo? Então eu vou pegar anel, eu seguro esse combo de osso aqui da frente, ó, tá vendo ele movimentar? E o calcâneo. Então eu pego eles e separo da perna. Traciono, seguro. Conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percebe as alavancas que eu tô fazendo com o meu cotovelo? Uma apoiada aqui e a outra na perna, porque eu tô fazendo força pra distanciar o pé da perna. Então, pra me proteger, pra não doer meu braço, eu posso ter alavancas de cotovelo aqui. Posiciono a minha mão e traciono. Mas aí você traciona pra fora, né? Isso, esse sentido. Isso. Tá. Traciono, seguro, sustento. Até 6, 7. Devolvo essa estrutura devagar. Peguei o anel, fiz a tração. Agora eu vou fazer o mesmo movimento, tração,
E esse controle que você tem na mão da estrutura, você tracionou, você vai tentar fazer esse movimento da bolinha. Tá. Sem perder a tração, tá? Então, de novo, eu vou tracionar pra cá. Uso meus braços de alavanca, do jeito que ficar mais confortável. Tracionei. Agora eu movimento. Rolou até um estralo. Sim. Tá muito difícil? Aqui é o momento que eu posso usar o ativo junto pra me ajudar, tá? Aí rola... Não, tá rolando. Aí rola bastante estralo. Traciona, bolinha. Ah, ó, entendi mais. Você vai um e outro, assim, ó. Sim. Nossa. Abrir espaço, abrir espaço. Gente, a gente devia aprender o corpo humano na escola assim, né? Eu também acho. Muito bom. Outra tração, outra pega. Calcanhar, calcânio. E agora, antes eu tava pegando como é que eu peguei antes? Aqui, né? Pra tracionar. Por quê? Porque eu tava trabalhando o dedo. Agora eu vou pegar assim, ó. Porque eu quero trabalhar o calcânio. Então, se eu pegar assim, eu tenho mais força pra empurrar. Tenho mais força pra abrir esse espaço aqui entre os dois. Então, agora é a vez de sustentar os dedos e tracionar o calcânio fazendo essa micro bolinha. Então, eu vou tracionar, pensa que é um triângulo, certo? A minha tração vai ser no sentido separar da perna e separar do pé. Então, eu tenho um sentido diagonal, digamos assim. A perna tá fixa. O pé, a ponta, eu vou fixar. Então, o triângulo eu vou tracionar na diagonal. Certo? Então, eu sustento com a minha mão inteira, assim, ó, no calcânio. Fixei a perna, fixei o pé. Eu vou tracionar os dedos e o calcânio pra fora na diagonal. Entendi. Traciono, sustento também, seguro. É super gostoso esse. 1, 2, 3. Escorrega um pouco minha mão, é normal? É normal, daí você pode devolver devagar, arruma, pega e faz de novo. Depois disso, você mantém a mesma posição e vai fazer a bolinha. Posso travar a minha perna com o meu cotovelo. E essa bolinha não vai ser enorme, ela é bem pouca, porque tem pouco movimento aqui no calcânio. É um osso grande. Entendi. Certo? Certo. Muito bem, trabalhamos todo o tornozelo, calcânio e a ponta do pé. Agora a gente vai trabalhar isoladamente esses pezinhos. Então, ó, na foto do pé, que depois eu te mando, depois eu coloco aqui, a gente vai ver que tem os ossinhos assim, né? Compridinhos. Igual aqui na mão, certo? Então a gente vai pegar essas estruturas, começando do dedinho, ó, pegar e sentir tanto na parte anterior, na parte da frente de cima do pé, como na de baixo, sentir que você vai pegar ele inteiro na sua mão, um palito. Certo? Então eu com a outra mão eu sustento o pé. Com essa mão que eu peguei o palito, eu vou trabalhar dissociando esse palito, separando das outras estruturas. Então, sustento o pé e movimento o meu palito para cima e para baixo. Porque eu quero que ele movimente isoladamente, só ele. Eu posso percorrer todo o trajeto dele, ó. Terminei esse palito, eu vou pro segundo palito. Aqui no meio, nesse dedo. E vou fazer a mesma coisa. Separar do restante do pé que eu estou estabilizando. Toda a trajetória. Eu tô pegando ele atrás também. Tá na minha mão. Também tô. Eu vou até onde eu conseguir ir lá em cima do pé.
Perceber onde tem pouco movimento, onde vai melhor. Tá muito difícil, eu posso usar a tração associada. Então, peguei o palito, traciono no sentido de separar do calcanhar, do calcânio, e faço o mesmo movimento. Então, sempre que a gente trabalha movimento e tração, nessa maneira assim, usando os ossos de referência, eu tô abrindo espaço na articulação. Sei. E movimentando estruturas que às vezes está lá há muito tempo parado ou com mínimo de movimento. Então, vai melhorar a circulação, vai trazer mais oxigênio, vai promover limpeza. Então, abrir espaço entre a articulação é renovar o fluido sinovial, renovar aquele líquido que lubrifica a articulação. E vou fazendo isso em todos os palitinhos do dedo. Até que eu cheguei no hálux, no dedão do pé, eu troco o posicionamento de sustentação. Sustento esses daqui e eu pego o meu palito e vou dissociar ele do restante. Sustento lá atrás, ó, separando. E vou dissociando. E, geralmente o palito do hálux é o mais difícil. Ele é bem rígido. Trabalhei os palitos. Agora esse palito em comprido, ele também é dividido em partes, em pedacinhos. Então eu quero trabalhar nesse sentido dos pedacinhos do calcânio até o dedo. E trabalhando também essa estrutura, esse morrinho aqui do pé, que tem muitos ossinhos diferentes, tá, neles. Então, de novo, eu vou pensar em trabalhar agora fatiando o pé. Começo aqui de cima, estabilizo o calcanhar. E como é estabilizar o calcanhar? Tá vendo essas bolotinhas na lateral do pé? Essas bolotinhas são os maléolos. Então, ela é a ponta do osso da perna. Então, eu ponho a minha mão em cima deles e deslizo pra frente. Aí, eu tô segurando o pé. Então, tudo que tá na frente dessas bolotinhas laterais da perna, que se chamam maléolos, não é mais perna, é pé. Então, eu sustento aqui, estabilizo. E com a outra mão, eu vou, de novo, insistir na bolinha. Porque agora eu tô pensando na transversal do pé, assim, não na longitude. Então, vou fazer aqui bem seguro para separar o que é perna e o que é pé. E eu vou fazer bolinha para um lado, bolinha para o outro. Ó, terminou as bolinhas, eu vou um pouquinho mais pra frente. Seguro e continuo. Tô sustentando essa parte de trás e movimentando, pensando em fatiar o pé. Posso fazer movimentos assim também, ó. Torci, torci. Como fica lá atrás? O dedão vai dissociando o movimento. Torci, torci. Porque eu tô trabalhando nesse plano. Sim, essa fatia. Terminei, vou mais pra frente um pouquinho. Torci, torci. E vou caminhando. E bolinha. Até chegar bem pertinho dos dedos. De novo, sustenta e movimento com os dedos. Aí o dedão estrala, faz crack. Só que dói. Nossa, dói muito. Vai devagarzinho. Não precisa ser rápido o movimento. E traciona para abrir espaço, para as estruturas voltarem aos seus lugares.
E pensando nos dedos, quando eu cheguei aqui, eu vou fazer a mesma ideia de abrir esse espaço entre o pé e o que são os apêndices, né? Os dedinhos que estão soltos aqui. Então eu vou tracionar e vou ganhar liberdade de movimento na rotação, na flexão e extensão. Então eu tô sustentando o meu pé aqui com essa mão. Eu também tô. Com a outra eu traciono o dedão, abrir espaço entre essa estrutura. E aí eu movimento em todos os ângulos, torção, flexo, extensão, pra cima e pra baixo. E até lateral. O que pra mim, isso aí eu tô fazendo agora no segundo, né? Na onde eu tenho dor. Nossa, esse aqui. No segundo a mesma coisa, eu peguei, separei, abri assim, espaço. ó, tá vendo que é só assim? Só fazer, tipo, fazer isso assim, nele mesmo, dá, mas se eu fizer assim, dói. Traciona e vai devagarzinho, até o limite, não precisa ir muito. Doeu, volta, faz de novo, tá? Rotação, lateral, flexo, extensão. E vou repetir em todos os dedos. Tração, torci, movimentei. No dedinho. Ótimo. Podemos também abrir espaço com seus dedos, entre todos os dedos. Traciono, movimento. Nas laterais, pra cima e pra baixo. Bolinhas. Flexão de todos os dedos, extensão de todos os dedos. Lateralização dos dedos para baixo, para cima. E bolinha. Bom, a gente trabalhou bem a articulação, o pé já tá soltinho. Agora a gente vai trabalhar a musculatura. Então, a ideia é que o nosso pé tem um monte de músculozinho pequeno, interósseo, no meio dos ossinhos, né? E bastante região fibrosa, que dá até pra ver os tendões aqui. Então, a ideia é a gente pentear os músculos do pé nesse sentido, tá? Então, o que a gente vai fazer? Pensar em desenhar, cavar os sulcos, estimular a musculatura entre aqueles palitos que a gente trabalhou. Sim. Então, eu posso até passar um pouquinho de creme agora, se tiver, se quiser, mas não é necessário, não é crucial, você consegue fazer sem. Pra começar a deslizar entre os palitos. E aí eu vou fazendo um trabalho de deslizamento nesse sentido e abertura para separar eles. Deslizo e quero abrir espaço. Quero abrir espaço entre os palitos. E na parte de trás, como é que fica? A mesma posicionamento de cava de sulco, ó. Também tô separando os palitos na parte de cima do pé. Então eu vou junto. Abrindo o sulco.
Fiz 4, 5 manobras, vou pro segundo palito. Separar agora esses dois, né? A gente separou esses dois, agora a gente vai separar esses dois. Quero abrir espaço entre esses dois palitos. E eu quero estimular esse músculo que tá dormindo ou trabalhando em sofrimento aqui no meio. Eu reparei, quando eu fiz a última drenagem aqui no pé, que é onde eu sinto dor, tem uma bolinha. Já é o neurônio. Já é uma cápsula protetora, entende? Se você abrir espaço e tirar, devolver uma biomecânica harmoniosa para o seu pé trabalhar, esse desabamento não vai mais acontecer, essa bolinha não vai mais ficar pressionada nesse lugar e as coisas vão se normalizar. Vai desinflamar e reabsorver o que for preciso. Então, ó, eu vou deslizando, abrindo espaço entre os dedos, cavando o músculo. Às vezes a gente palpa assim no pé e tem um buraco que profundo, que não tem massa sustentando. A ideia é que a gente tenha músculo, né, responsivo. Então eu toco o meu antebraço, ele tem que me devolver, eu aperto, ele tem que me devolver uma pressão, um tônus, uma musculatura. Às vezes a gente põe a mão e não tem musculatura. Então, o que significa? Que o músculo que estava ali, ele tá sendo tão pouco usado que ele tá atrofiado, que ele perdeu a função. Então, coisas que a gente não usa no corpo, se acumula, perde função, fica fino, adere, gruda nas outras estruturas. Então, esse buraco, se você incentivar esse músculo fino, fraco, aderido, profundo lá entre os ossos, a voltar ao seu lugar, a tomar esse volume, preencher esse espaço, e você vai estimulando assim com seus dedos, cavando ele mesmo, você vai acordar esse músculo, você vai poder, já abriu o espaço, já cutucou, já acordou, agora é só depois fortalecer que a gente vai seguir nos próximos passos. Então, aí ele vai tomar o seu lugar biomecanicamente perfeito e vai voltar a funcionar, coisa que não deu antes porque estava impedido por mau posicionamento, por dor, enfim, não interessa o porquê, só que ele não estava lá. Então, às vezes você vai ver que, por exemplo, quando a gente chega aqui no dedão, no palito do hálux, às vezes tem um buraco aqui, mais nessa borda do pé. E quando a gente procura o osso hálux na parte de cima, e a gente encontra muita maçaroca aqui nessa lateral, massinha, solta, dolorida, que tá fazendo nada aqui. Um monte de acúmulo na lateral e um buraco embaixo. Então, o que a gente vai fazer? Levar essa massa sobrante pro buraco, que provavelmente é músculo dali que está fora do lugar. E é dolorido, pode ser dolorido, porque pode ser dolorido à medida do momento que... Caramba, tô enrolando com as palavras, calma. Pode ser dolorido, e à medida que você vai passando a mão, vai fazendo crec, 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 um monte de bolinhas aqui. O que é isso? Fibrose. Então tá tão parado isso que já tá mudando a estrutura do tecido, tá colando uma no outro, porque não tem movimento. Então com essa mão você consegue ir quebrando essa fibrose. E lembra, não é pra ficar roxo, não é pra doer super, é na medida do conforto do seu pé. E você vai fazendo isso lentamente, sessão após sessão, vai harmonizando o seu pé, porque se eu deixar roxo, é sangue extravasado fora do vaso, que é lesivo pro tecido. Se ficar doendo muito, o meu pé vai começar a responder em defesa. E tudo que se defende não retém aprendizado. Então, se eu tô ensinando o meu pé que esse músculo nesse lugar não tá apropriado, que nesse aqui ele vai gastar menos energia,
Se ele estivesse defendendo do meu toque, ele não vai acatar isso. Então tem que ser uma coisa tranquila, a favor do sistema, a favor da leitura do que seu corpo está respondendo. Se tá agradável, é porque você tá fazendo certinho. Se tá doendo, é porque excedeu, né? E aí vai calibrando. Mas a ideia é brincar de massinha de modelar e trazendo massas sobrantes para buracos faltantes. E aí eu vou preenchendo espaço para deixar esse pé mais harmônico. Bom, deslizei todos os palitos e eu trabalhei no longitudinal do pé, né? Agora eu quero trabalhar na transversal, um músculo que também fica aqui para segurar esse arco do pé, para sustentar a abóbada que o pé tem que formar, né? Porque o pé ele não pode ficar assim, os 5 dedos não cabe assim, ele tem que ter esse abóbada, porque a hora que ele pisar no... Você não tá vendo, né? A hora que ele pisar no chão, essa abóbada vai abrir e voltar. Vai fazer um elástico para proteger seu pé dos impactos. Então, esse movimento é necessário pro pé. Quando ele perde esse elástico, aí é o pé chato, né? Ele bate direto no chão. E o pé cavo, que é cavo demais lá pra cima, ele é pior do que o chato. Porque ele é tão fraco, o chato ele tá desabado. O fraco ele tá tão fraco que o músculo da perna de cima puxa ele pra cima. Não é que ele tá armado, bonito, harmonioso, ele tá tracionado de tanta fraqueza. Então a gente fazendo isso, liberando espaço na articulação, devolvendo sangue, nutrição, oxigênio, limpando a sujeirinha, reposicionando o músculo, trazendo ele para a biomecânica certa de trabalho. Aí eu consigo pôr exercício para ele ficar forte de verdade, né? Para ele ficar com tônus bom. Então tá, vamos trabalhar o transverso do pé. Então é a mesma ideia de deslizar e abrir espaço. Então eu vou do meio para as extremidades, deslizando, como se eu quisesse pentear esse músculo transverso aqui. Vou estimulando para que ele acorde. Só isso. Muito bem. Na parte de cima do pé, eu posso fazer a mesma coisa com mais atenção, assim, porque a gente trabalhou muito a planta e às vezes atrás era só um apoio. Então, ou nessa posição quem conseguir, né? Ou aqui também, usando esses dedos, eu vou deslizar abrindo os palitos. Deslizar abrindo os palitos, tá? Tá. Agora o nosso apoio é aqui e eu tô trabalhando mais eficazmente aqui. Ou nessa posição, para quem achar que é mais confortável, também dá pra fazer. Aí você me pergunta, mas Jéssica, isso aqui é drenagem? Também, isso é a preparação, é abrir os caminhos para a drenagem natural do pé. Então, mas se eu quero agora finalizar de uma forma confortável, gostosa, harmoniosa, estimulando a pele, o tecido e a drenagem, então eu vou fazer como a gente faz na Chantala do bebê. Passar a palma inteira na planta. Então, e eu vou no sentido do pé mesmo, não tem problema, porque a drenagem, ela é inteligente, ela vai seguir o percurso dela de pressão negativa até chegar ao coração. Aqui eu tô dando estímulo tátil, neuroproprioceptivo, estimulando a pele. Então eu vou passar toda a minha mão aberta assim na planta do pé. Aí eu passo na parte de cima. Posso usar as duas mãos.
E eu posso voltar no sentido da drenagem. Fiz um barquinho, ó, e um sanduíche de pé e vou deslizando. Que é agradável, é uniforme. E é isso, tá lindo o nosso pé. Pior que tá. E agora eu posso ir para os exercícios ativos. Então eu vou ficar nessa posição, pra mim é confortável. Tô sustentando com o braço e dá pra vocês verem aí, tá? Posso encostar e fazer. Então eu vou fazer pra cima e pra baixo, pé de palhaço, pé de bailarina, pé de palhaço, pé de bailarina. E aí esse pé, ele tem que deslocar na lateral, que é a eversão e inversão. Lateral, 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 lateral. Eu posso fazer isso com os dedinhos pra cima, em extensão, ou eu posso fazer com eles pra baixo, em flexão. Aliás, eu devo fazer os dois. Bolinhas. Em toda a extensão do tornozelo, do outro lado. E agora eu trabalho só os dedos. Flexão, extensão. Flexão, extensão. Passo para exercício no chão. Posso pegar uma fronha, um tecido qualquer. E vai pescar ele, né? Exato. Então você vai apoiar o calcanhar no chão e manter ele fixo. Com o restante do pé, eu vou fazer a onda. Então, primeiro, calcanhar, lateral do pé, abrindo bem os meus dedos, apoio no tecido. Apoiei no tecido, eu vou... Como assim lateral do pé? Lateral do pé é do dedinho? Isso. Então, o apoio que a gente anda é calcanhar, lateral do pé e depois o apoio dos dedos, né? Então, é isso que a gente vai fazer. Calcanhar, lateral e o pé inteiro. Apoiando com os dedos bem abertos. Por quê? Porque eu vou trazer ele fechadinho para puxar o tecido. E é esse o exercício que a gente vai fazer, ó. De fazer força nesse músculo, tá? Uhum. Então lá. Calcanhar, borda do pé, abri os dedos, apoiei tudo no solo. Traciono até puxar o tecido. Solto, começo de novo, da extensão, lateral, abri, puxei o tecido. Soltei. Lateral, calcanhar não mexe. Lateral, abre bem os dedos no solo, puxei. É pra fazer força só no pé, não fica, ai, todo mundo contraindo aqui não. Relaxa o resto do corpo. E concentra, olha pro seu pé, percebe o movimento que ele faz e a tração. Borda. E eu vou fazendo esse movimento de onda com o pé e de agarrar com os dedos até eu conseguir trazer todo esse meu tecido. Certo? Então esse é o de agarrar na frente. Uma outra forma que dá pra fazer... Acho que eu vou fazer em pé que é mais fácil. É o de trazer na lateral, ó. Calcanhar, eu vou virar meu pé pra fora, trazer com a garra dos dedos e voltar com a inversão do pé. Então, ó, tento deixar o meu joelho bem paradinho. Quem vai é o pé na lateral, apoia, everte. Tô fazendo essa força, ó. Certo? Lateral, reverte. A mesma coisa ao contrário. Agora eu vou trazer pro outro lado. Então, inverti, apoio os dedos, virei pra fora dessa vez. Dedos, garra, pra fora.
Dedos, garra pra fora. Dedos, garra pra fora. Certo? Outros exercícios que dá pra fazer pro pé, que é trabalhar essa dinâmica mesmo, da ponta do pé, voltar devagar, fazer a extensão, apoia, abre bem o pé. O yoga propõe isso também, de abrir, sentir bem a planta do pé no chão. E aí eu posso trabalhar rapidinho. Ai, não dá. Posso sentir dor, não tem problema. Você trabalha o elástico. Tá doendo muito? Tenta fazer um tapete fofinho. Não tão enorme que torça seu tornozelo, mas que dê um conforto do apoio. Porque ainda tá inflamado, né? Deixa eu ver que eu tenho um tapetinho aqui, né? E a ideia é que esse pé se movimente em várias direções diferentes. Então eu posso subir na ponta do pé, trabalhar o joelho. Pode segurar também. Segura no seu apoio. Subiu, desce o joelho. De um lado pro outro. Tudo bem, sim. Cima e depois trabalhar isso aqui, ó. E aí eu vou trabalhar a elasticidade. Certo? Tá. Até que vai progredir a um ponto até que vai progredir a um ponto a se tornar exercícios de elasticidade, que é saltar. Certo? Não, acho que foi ótimo.